Tem algum instrumento que só ele consegue chegar numa frequência única específica que alguém tenha inventado na antiguidade? Tenho. Essa flauta aqui está afinada em 432 Hz. E ela está numa escala que quem fechar os olhos e respirar profundamente agora, se conectar consigo mesmo, vai ter uma experiência de se transportar para as areias do deserto. Porque essa escala, esse padrão tonal, é um padrão egípcio. Então, escutem. Vamos lá. Vamos pedir então pro pessoal que tiver em casa agora, se possível, né? Quem não tiver no carro, por exemplo, aí não faça isso. Fecha os olhos aí que vamos ver, que eu quero sentir a flauta egípcia agora. Vamos ver, muito interessante isso. Muito bom, maravilhoso. Você consegue até perceber aquela, como se fosse o amarelado do Egito, assim, né? Aquela cor. É uma música que está no inconsciente de todas as pessoas vivas, essas, né? São músicas que ficam ali, assim, meio passeando na sua cabeça, né? Você consegue ouvir as areias. A areia, é se verdade. Movendo. Você não imagina umas dunas assim de areia? Um negócio maravilhoso, né? Se movendo. Coloquem aí no chat o que vocês sentiram, que a gente dá uma olhada aí e lê os comentários, os reacts mais legais. É bem interessante, né? Porque como tá gravado, né, na nossa cabeça. Acho que é no inconsciente, né? Deve tá registrado no DNA, igual o tambor, né? O tambor, é um som, é um clássico, que, né? Você imagina, nós seres humanos, né? A gente escuta o tambor desde o princípio do ser humano na Terra. Então o nosso DNA já está escrito ali, uma resposta instintiva a isso. E o do Yuri tem uma geometria sagrada ali, olha. A Merkaba. Ó, exatamente. Maravilhoso. La Merkaba. Que vai representar, inclusive, né, essa figura tão primordial e tão absoluta, um no meio e 12 em volta. 6 aqui e 6 aqui dentro. 78 traços. 78 arcanos do tarô tem relação com isso também. Que são justamente os arcanos do nosso inconsciente. Então tá tudo decodificado. E como o Guru falou, essas questões primordiais estão no nosso DNA. Sabe? Você escuta uma música dessa, às vezes você pode até ter uma regressão. Uma regressão, sabe, involuntária, assim, que pode acontecer. E o tambor, ele vai ter essa propriedade, né? Tocar um pouquinho pro pessoal sentir aqui. Antes de você tocar, só de ler alguns reacts que eu tinha falado aqui, ó, o pessoal deu vontade de dançar, sentiu até os camelos passando. Tem várias aqui, ó, pensei numa naja, é verdade, tem uma tudo, cobra, uma cobra, né? Senti paz, foi lindo. Você pode ver isso ao vivo aqui, ó. Na imersão ao vivo, a vibração é totalmente diferente. É um negócio sensacional. Vamos agora
Ali é o tambor. Só antes disso, esse tambor seria qual tambor? É um tambor xamânico dos índios americanos, da cota? É dos índios norte-americanos, né? Daí é dos índios Lakota mesmo, né? Lakota. Ele leva esse nome. Tá. A gente vai ter, por exemplo, os pueblos também. A gente vai ter que é um tambor um pouco maior, assim, né? Mais andinos também. A gente vai ter vários e vários instrumentos que vêm da América do Norte, inclusive, dessa tradição dos povos originários, mas que também aqui no nosso Brasil e também na Amazônia inteira, né, enquanto um conjunto, a gente vai ter muito, assim, né, instrumentos percursivos, inclusive. Tá bom. Tá, e depois a gente vai tocar o tambor. Fiquem à vontade para mandar superchats de contribuição. É muito legal. Tem gente que manda espontaneamente. Ele vai fazer uma frequência do superchat. Frequência do superchat. Você vai sentir vontade incontrolável de mandar um superchat. De mandar. Mas aí eu leio alguns reacts de vocês também, depois do tambor, que tem nome, só para repetir? Lakota. Lakota, com L, isso? Lakota, que é o tambor dos índios americanos. Isso aqui é a força xamânica que eu não sou um especialista, mas quando a gente já teve, é a mais incrível que eu já vi essa. Então vamos lá. Vamos lá, pode tocar aí. O Ale vai regulando o microfone de acordo para vocês escutarem bem aí. Que vai reverberando por toda a sala, né? Vai reverberando por tudo. Sozinho, assim, ele tem que ter o canto, né? Os cantos, na verdade, norte-americanos, eu não me arrisco a fazer, né? Mas tem cantos que dá pra gente fazer, dá pra gente trazer. É bem legal. Ele é forte, né? Ele é poderoso. Ele traz uma vibração, inclusive. É interessante a gente saber, por exemplo, as qualidades dos instrumentos, né? Porque Sound Healing fala muito sobre o uso de instrumentos para processos terapêuticos. Então, a pessoa que quer, por exemplo, começar um processo de Sound Healing, como é que vai fazer? Né? O terapeuta que quer começar a introduzir alguns elementos, algumas dinâmicas para atendimento ou para, às vezes, fazer um processo em grupo, alguma coisa assim. A gente vai ter grupos de instrumentos. Então, grupo de cordas, geralmente são instrumentos relacionados com o elemento fogo, né? Alquimicamente falando, né? De forma simbólica, assim. Então, elemento fogo, o que isso representa? Energia, move com esse nosso lado da inspiração, move com esse nosso lado também da conexão primária, né? O fogo, ele é o primeiro elemento que surge, assim, tanto o sol quanto, né, aqui na nossa consciência. Depois nós vamos ter o ar, que vai ser as flautas, por exemplo. Então, instrumentos de sopro, geralmente, estão representados com o ar, que é o quê? Pensamento. O ar remete muito a essas questões, né, da nossa teia de ideias, os insights, a comunicação, né, laringe, do sopro, ruach, como diriam os cabalistas também. Então, a gente vai ter toda essa dinâmica de instrumentos. Água. Qual é o instrumento de água? São instrumentos de metal, né? Então, nós temos tigelas tibetanas, tem o handpan ali embaixo, que é um instrumento bem diferente também, pois a gente pode tocar. Tem esse daqui, que é um instrumentinho pequenininho, mas poderoso, depois eu mostro pro pessoal também. Esse é feito com a boca, não é? Esse aqui é feito com a boca. A tigela tibetana tem algum segredo? Porque sempre que eu pego, eu toco, ela não ressoa. Tem. Como é que é? Só antes, e aí o último é o tambor, que é a terra, né? Então, o que é a terra? Para trazer o corpo, para trazer às vezes a dança, a dinâmica e até, por exemplo, para tratar autismo, né? Para se dar para uma criança que tem às vezes alguma questão assim, que é uma criança especial, ela vai começar a desenvolver ritmo, ela vai começar a desenvolver um foco, vai começar a trabalhar essas questões motoras, a coordenação, sabe? Então existem conjuntos também de instrumento para favorecer tratamentos, né? Para favorecer, não é que vai trazer a cura absoluta, mas ajuda, é um contexto, né? Que vai começar a, às vezes, criar uma dinâmica para interagir num grupo, né? Um toca o tambor, o outro toca a flauta, daí começa a ter interações, que a música é uma linguagem universal, né? Você não precisa falar aqui em palavras